Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos de volta com o programa Palavra da Fé. O seu programa, o programa da família de Deus. E você, telespectador que nos assiste, quero lhe agradecer por estar usando do seu tempo, estar nos prestigiando com a sua audiência. E quero fazer um pedido. Você que gosta do nosso programa, você que gosta de ouvir e aprender sobre a fé, compartilhe com seus amigos e seus parentes. Estamos no YouTube e você encontra também o nosso programa em todas as redes sociais, inclusive o Instagram, que vai aparecer para você embaixo aí no seu monitor. E na televisão, no canal 12 da NET Claro. Então, através do canal 12 da NET Claro, de quintas e sextas, às 17 horas, você nos encontra na TV e também no YouTube, no canal da TV Maceió. E também você consegue informações sobre o programa em todas as redes sociais. E no programa de hoje, vamos aprender algo muito interessante sobre a história da fé. Você me pergunta, a fé tem uma história? Tem. A fé é um princípio que ela tem uma história. Ou seja, em algum momento ela iniciou-se e ela continua viva até hoje. E aonde então começou a história da fé? Vamos ler agora a palavra de Deus e vamos descobrir aonde que a história da fé começa. No livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, temos no capítulo 1 uma narrativa da criação de céus e terra. E nesse trecho que vamos ler agora, do versículo 1 ao 3, estaremos aqui compartilhando o início da história da fé. Diz assim a palavra de Deus: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Talvez você, meu querido, minha querida telespectador, que tenha um pouco mais de intimidade com a palavra de Deus, já tenha percebido aqui aonde iniciou-se a história da fé. Mas para você que não percebeu, calma, fica tranquilo. Vou estar falando agora aonde começou a história da fé. Começa com um Deus que o Espírito dele, que é o Espírito Santo, está pairando sobre a face da terra. E ele vê o que? Trevas, escuridão. Só que Deus, ele não declara a escuridão, a trevas. Não. Deus declara o que ele quer ver. Ele declara: haja luz. E então houve luz. Esse é o princípio da fé. E aqui, pela primeira vez, na palavra do Senhor, vemos a fé em ação. Mas você pode estar pensando, mas espera aí, você está falando de Deus.
Você está falando do Todo-Poderoso. Sim, o Todo-Poderoso. E perceba, o Todo-Poderoso não criou a luz pensando, imaginando, mas ele cria a luz no momento que ele declara. Por isso que no livro de Salmos há um relato que diz: cri, por isso falei. Então a fé, ela nasce aqui para nós, começa-se a existir a fé. Essa fé que em Romanos 12:3 vai nos dizer que Deus nos deu uma porção desta fé de Deus. E aqui vemos Deus ensinando como é que é a fé do tipo de Deus. A fé que funciona, a fé que Ele nos deu. Vamos ver mais à frente aqui no relato bíblico, na criação do homem e da mulher. Deus declara, nesse mesmo capítulo, que vai fazer o homem à imagem e semelhança dele. No livro de Gênesis, no capítulo 1 e depois no 2, com mais detalhes, deixa muito claro essa questão do homem ser imagem e semelhança de Deus. Diferente dos animais que foram tão somente criados, o homem, ele é parecido com Deus, semelhante a Deus. E no que o homem é semelhante a Deus? Espiritualmente. Então, dentro de nós, há um espírito que Deus coloca em nós, a todos quando nascemos, e uma alma dentro de todo ser humano. E todo ser humano, ele é semelhante a Deus em espírito. Todo ser humano, ele tem o potencial de desenvolver uma fé viva, eficaz e poderosa. Aleluia. Quando vamos no livro de Hebreus, capítulo 11, agora já no Novo Testamento, e eu acho maravilhoso esse livro, eu até comentei um pouco no nosso outro programa, né, que o livro de Hebreus é um livro que ensina aos primeiros cristãos judeus como viver a fé deles. Vai falar sobre uma galeria da fé. Homens e mulheres que exerceram essa fé que Deus nos mostra aqui em Gênesis 1:3. Mulheres como Raabe, uma prostituta, que ela ouve falar dos feitos do povo de Deus, do povo de Israel. E quando ela recebe esses 2 espias na casa dela, ela, por fé, sem eles terem feito nenhuma promessa para ela anteriormente, decide acobertá-los, guardá-los, protegê-los do próprio povo dela. E ela creu de tal maneira, sem olhar a perspectiva de vida dela, um povo pagão, um povo que praticava maldade. E ela creu de tal maneira que quando a muralha de Jericó caiu, somente a casa dela ficou de pé. Isto é o poder da fé em ação. Homens de Deus como Abraão. Quando Deus fala com Abraão, chama-o para conversar com ele. No livro de Gênesis. E fala para Abraão:
conta as estrelas do céu, se assim puder, e ele crê que realmente Deus pode dar um filho para ele, uma descendência, e aquilo imputado como justiça, ele crê em algo que ele não estava vendo. Ele ali com a idade de mais de 90 anos, a esposa dele também é avançada em idade, e ele decidiu crer, declarar que cria contra qualquer tipo de circunstância ao que ele estava vendo. E ele se torna pai aos 100 anos de idade. E nesta galeria da fé, que é assim chamado pelas pessoas que aqui são citadas, vai falar de Daniel, que lançado numa cova dos leões, a boca dos leões foi fechada. Vai falar de Sadraque, Mesaque e Abednego, que lançados numa fornalha não foram queimados. Essas pessoas creram no impossível. E quando eu vejo isso aqui no Novo Testamento, sabe o que a palavra de Deus está fazendo conosco? Ela está nos provocando, nos sinalizando que nós também, eu e você, meu querido telespectador, podemos também viver o impossível. No livro do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37, vai dizer que para Deus nada é impossível. E se para Deus nada é impossível, e por meio de Cristo nos tornamos filhos, para você também e para mim, para nós, nada é impossível, desde que creiamos, desde que acreditemos. E é então importante essa questão da fé, que vai falar aqui em Hebreus 11, da história da fé, e vai falar de Abel e seu irmão Caim, que fizeram ambos sacrifícios a Deus, e Deus recebe o sacrifício de Abel e não recebe o de Caim. Ainda Deus disse para Caim: se fizeres o correto, não será aceito. Eis que o pecado está à porta e você deve dominá-lo. E nós sabemos o fim disso, né? Que na verdade Caim vai e mata seu irmão Abel. Mas vemos que Abel ele oferece um sacrifício agradável a Deus. Mediante o quê? A fé. Vemos Enoque, que a Bíblia diz que ele andou com Deus. E depois não foi mais visto, porque Deus o toma para si. Vemos Noé. O que dizer de Noé? Esse homem que viveu num tempo em que a maldade crescia muito. Algum semelhança aos dias de hoje? A maldade crescia muito no tempo de Noé. A humanidade estava se perdendo, a ponto de Deus olhar e se arrepender de ter criado o ser humano. Então Deus chama Noé e diz que vai julgar o mundo e que para ele era necessário que ele fizesse uma arca. Deus dá o projeto para ele e ele começa a fazer essa arca. Meus queridos, nem chover chovia no tempo de Noé. E ele leva 100 anos para construir essa arca. Vocês conseguem imaginar como que deve ter sido esse tempo, as pessoas desacreditando o que ele estava fazendo, caçoando dele, dizendo que ele estava, louco, fora de si, deviam escarnecer dele, deviam rir dele. E ele não esmorece, ele prevalece. No que? Em fé. E aí, com a arca pronta, vem a chuva, vem o dilúvio.
E somente ele e a família dele, os animais que estavam com ele, se salvam. Abraão e Sara, como eu citei agora há pouco, Isaac, Jacó, José do Egito, meu Deus! Esse moço sofreu demais por ser um sonhador, por crer nos sonhos de Deus. Isso trazia inveja aos irmãos dele, a ponto de vendê-lo como escravo. Mentir para o pai, dizer que ele havia morrido. Mas ele chega abaixo de Faraó, ao posto mais alto no Egito, e governa e salva o seu pai, os seus irmãos e os seus parentes. Mediante o quê? Fé. Houve uma fome terrível naquele tempo. Terrível. E Deus deu um sonho ao Faraó, do qual somente José foi capaz de interpretar esse sonho. Mas tudo isso aconteceu porque José exerceu a fé. Moisés, o grande legislador, o salvador do povo de Deus, levou eles do Egito até a terra prometida. Josué, o jovem Josué que assumiu o lugar de Moisés. Enfim, queridos, são muitas pessoas que exerceram fé no Antigo e no Novo, os discípulos que caminharam como Cristo, cada um com a sua característica. João mais amoroso, Pedro mais estourado, mais atirado. Todos eles viveram fé, todos eles se aproximaram a Deus mediante a fé. A fé que está dentro de mim, de você, dentro de nós. E por isso que em Hebreus 11:6 vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Quando você começa a colocar essa fé em ação, você começa a agradar a Deus, começa a se aproximar de Deus. Por quê? O que acontece dentro de nós quando começamos a usar a fé? Primeiro, você se torna gradualmente menos pessimista. Você passa a acreditar que uma situação difícil que você esteja vivendo, de doença, de enfermidade, financeira, de relacionamento com o esposo, com a esposa, com filhos, tem solução. Que dias melhores virão. E aquele peso que estava sobre você por esperar dias piores, vai embora. Porque você passa a esperar dias melhores. E o que mais acontece? Deus é galardoador daqueles que o buscam. Quando você começa a exercitar a fé, você passa a olhar mais para Deus do que para os problemas. É como se você pegasse, esquecendo um pouquinho que a Bíblia como se fosse um objeto, é como se você pegasse os problemas e trouxesse assim para você. Você passa a enxergar só os problemas. Mas quando você põe o problema no devido lugar e começa a olhar para Deus, para o alto, então você começa a enxergar que o problema não é tão grande assim como você pensava, que Deus é maior que o seu problema. E Ele é realmente. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é Pai. E Ele quer ser o seu Pai. Ele quer ser o nosso Pai. Mas para isso, não há outro caminho que não seja pela fé. Pois foi o caminho que Ele estabeleceu. Ele quer escrever uma nova história em nossas vidas, mediante a fé. Deus tem uma história de fé para mim e para você, para vivermos e para contarmos a outros essas histórias. Eu tenho certeza que, assim como eu gosto muito, me alegro, você também, quando você ouve histórias de superação, de fé, não é mesmo?
chegou o momento de você, sim, você que nos assiste agora, ter a sua história de fé. Assim como eu tenho histórias de fé. Estaremos falando disso em outros programas, mas sim, eu tenho histórias de fé. Por quê? Porque um dia em minha vida eu decidi crer, eu decidi acreditar, eu decidi exercer fé, a fé que Deus me deu para ser exercida. Em Romanos 4,11, vamos estar lendo agora, há algo da palavra de Deus muito importante para estar citando nesse momento. Diz assim: e recebeu o sinal da circuncisão. Estou lendo Romanos, livro de Romanos, capítulo 4, versículo 11. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Então agora nós sabemos que a história tem uma fé e ela tem um pai, Abraão. Deus cria a fé, mas permite que Abraão seja o pai desta fé, que foi de todos os homens que vemos na palavra, aquele que exerceu a fé de maneira mais poderosa e mais desafiadora. E ele recebe isto de Deus mesmo antes da circuncisão. Ou seja, o judeu ele se alegra de ser judeu, e tem razão para isso, de ser circuncidado. A marca do homem, de um homem judeu, é a circuncisão, a retirada do seu prepúcio. Porém, o Abraão, que é o pai da fé, que é o pai do povo judeu, ele recebe de Deus justiça antes da circuncisão. Ele se torna o pai da fé antes da circuncisão. E por isso que em outro texto também de Gênesis vai dizer que todas as famílias da terra seriam benditas por meio de Abraão. O que esse texto está querendo falar conosco? Que esta fé de Abraão não é somente para judeus, mas é para mim e para você, para todo aquele que decidir crer no Senhor Jesus. Crer que é possível viver fé. Em Isaías 41:8, vamos voltar um pouquinho aqui. Vai falar algo muito interessante aqui também. Algo que Deus quer que alcancemos. Algo que Deus quer tratar conosco. Isaías 41:8 vai dizer assim para nós, o texto bíblico. Porém, tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi descendência de Abraão, meu amigo. Uau! Deus cria a fé. Permite que homens e mulheres simples como eu e você vivamos a fé. E quando nós exercemos essa fé da maneira que Deus ensina, ou seja, olhando para as circunstâncias, olhando para as adversidades, e não nos rendendo a ela, mas exercendo a fé,
crendo em Deus, crendo em dias melhores, declarando dias melhores virão, eu creio que Deus tem poder para mudar a minha situação, você se torna amigo de Deus. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Olha o que a fé nos faz. E a palavra de Deus vai dizer em outros locais também sobre essa questão de Deus chamar Abraão de amigo em decorrência da fé que ele exerceu. Então, realmente, fé é algo que agrada a Deus. E por que agrada? Talvez esteja se perguntando, por que Deus quer tanto que nós exerçamos fé? Se Ele é todo poderoso, se Ele é Pai, se Ele é amoroso, Ele não podia facilitar as coisas para mim? Ele não podia simplesmente resolver meus problemas e tá tudo certo? Poderia. Sim, Ele tem esse poder. Mas nem eu e nem você teremos a oportunidade de conhecê-lo de mais perto. Jó, e quem já leu o livro de Jó, os 31 capítulos, conhece bem a história, vai ver um homem justo, honesto, reto, sincero diante de Deus, que conhecia a Deus de ouvir falar. Mas após ele passar por todas as situações que ele passou, Deus se manifesta. E ele declara com os próprios lábios que os olhos dele estavam vendo a Deus. Deus muitas vezes não nos livra de situações difíceis, de aflições, para que tenhamos o privilégio de conhecê-lo de perto, de colocar em prática aquilo que aprendemos, de colocar em prática a fé que Ele depositou em nós. Eu sei que as situações que vivemos são muito difíceis, complexas, mas após esses anos andando com o Senhor, esses 23 anos andando com o Senhor, eu posso dizer uma coisa sem hesitar. Crer em Deus e ter fé em Deus jamais vai te trazer arrependimento. Nunca, jamais. Eu passei diversas situações. Você, querido telespectador que está nos assistindo até agora, há 17 anos atrás, eu tive um filho que ele nasceu e faleceu no mesmo dia. Ele teve uma pequena malformação na coluna vertebral que impediu do pulmão dele se desenvolver. Nasceu vivo. Eu tenho as duas certidões, nasci tudo. E tive o privilégio de apresentá-lo nas minhas mãos a Deus. Ver os olhinhos dele se apagarem e Deus levar o espírito dele. E você pode se perguntar, meu Deus, como é que você continua servindo esse Deus que levou teu filho? Porque eu creio que Ele fez o melhor. Porque a fé que eu deposito nele, a fé que eu tenho no Deus Todo-Poderoso, não está limitada às circunstâncias que vêm me acontecer, mas está em conhecer o caráter que Deus tem. Ele é bom, mesmo que situações ruins me aconteçam. Ele é bom, mesmo que eu esteja com a conta bancária abastada ou em escassez. Ele é bom, mesmo que eu esteja trabalhando ou não esteja trabalhando. Ele é bom, mesmo que eu esteja saudável ou doente. Isto não muda quem Deus é. E você, meu querido, minha querida, quando começar a exercer fé, também vai entender isto. A ponto de nem mesmo a morte de um filho fazer você perder a fé nele.
Então eu quero com você nesse momento fazer uma oração bem breve. A você que aqueceu o teu coração e quer viver fé nesta terra, mas não está conseguindo. Eu quero orar junto com você. Pai amado, eu oro junto com esse telespectador que ouviu sobre a história da fé e viu o quanto pessoas fizeram coisas extraordinárias, viveram coisas extraordinárias com Deus mediante a fé. Eu também quero viver a fé. E sendo assim, eu entrego minha vida ao Senhor neste momento. Ou eu volto para o Senhor neste momento. E declaro que viverei esta vida de fé. Declaro que Jesus Cristo é o meu Senhor. E declaro que esta vida de fé é o que eu desejo ter, viver e caminhar em nome de Jesus. Amém, meu querido? Glória a Deus. Meus parabéns. A partir de agora, com essa oração simples, porque a fé é simples, você passará a viver a melhor fase, os melhores momentos da tua vida. Não que não haverão meses ruins, não é isso. Mas tudo e qualquer situação que você viver a partir de agora, você terá ao seu lado um Deus Todo-Poderoso, o Deus Pai, te acompanhando. E nós gostaríamos de te conhecer. Gostaríamos de saber quem é você que está nos assistindo e que teve esse momento, se encontra com a fé. Meu nome é Pastor Alan, estou aqui no Verbo da Vida, no Barro Duro, na Avenida Juca Sampaio, número 22, próximo, ou melhor, de frente ao Amadeus Madeiras. Você vindo sentido São Jorge ou sentido Cruz das Almas para o Barro Duro, você passa de frente ao Fórum, passa de frente ao Hipercomercial e do lado esquerdo você verá o prédio, creio que vai estar aparecendo no vídeo aí para você também, o prédio da igreja. Será um prazer te receber, um prazer te conhecer. E o desejo do meu coração é que você seja imensamente abençoado na prática da palavra. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Nossos agradecimentos ao Grupo Verdes Mares, do empresário Rafael Tenório, sempre ajudando a divulgar a palavra de Deus. Ao pastor Eliseu Torres, da Igreja Verbo da Vida Barro Duro, que nos cede seu gabinete para gravarmos nossos programas. E ao empresário Paulo Cajueiro e sua família, da TV Maceió Agora. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.